Não, né? Muito obrigado, viu, pela participação. Os irmãos entenderam então? Por Cristo, com Cristo e através de Cristo, devemos sempre ter Cristo como centro de tudo. Agora, eu devo admitir que quando se fala de Jesus, não é tão simples assim. Abram a Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 em diante. Primeiro Coríntios 1, 18 em diante. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo. Ele mesmo admitiu: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O próprio apóstolo Paulo admitiu que a pregação do evangelho é uma loucura. E Paulo não era um homem burro, Paulo não era um homem idiota, ele não era um alienado, ele era um intelectual, mas ele era um intelectual honesto bastante para dizer: eu sei que o que eu estou pregando é difícil de aceitar, mas eu tenho que pregar porque é a verdade. Isaías capítulo 53, quando ele fala do servo sofredor, o Eved Adonai, Isaías coloca: quem creu em nossa pregação? Em outras palavras, quem vai acreditar se a gente contar? Então a Bíblia é um livro honesto bastante para admitir que a história de Jesus é estranha, mas é verdadeira. Por isso nós pregamos. Não pregamos porque é conveniente, não pregamos porque é politicamente correto, nós não pregamos a Cristo porque é legal, pregamos porque é verdade, mesmo sabendo que é difícil de aceitar. E de fato, se a gente for olhar, a história de Jesus parece um pouco estranha. É um mito ou uma realidade? O teólogo francês René Latourelle escreveu certa vez que a grandiosidade, o problema da credibilidade cristã decorre da própria grandeza do cristianismo, principalmente por causa da radicalidade das suas exigências. Isso é simples. Jesus, irmãos, foi o único homem que em sã consciência arvorou ser Deus. O único que eu conheço. O único que arvorou ser Deus, não sendo louco. Não sendo louco. Então, a pregação de Jesus, ela realmente é um escândalo, é uma loucura, mas ela é verdadeira. Agora, eu fiz uma pergunta de desafio ontem, né? Lembra da história de Maomé subindo ao céu na jumenta? Por que eu digo que aquilo é um mito e Jesus é uma realidade? Ah, mas Jesus é o Salvador, pastor. Tá, isso não responde. Porque não, mas Maomé é o profeta de Deus. Também não responde. A pergunta é: por que eu considero Maomé indo ao céu uma lenda, mas Jesus uma realidade? Se tivesse um ateu aqui, alguém, por que eu, apesar de ser uma pessoa dada aos estudos, aos livros, acredito que Jesus andou sobre as águas, que ele ressuscitou, que aquilo não é um mito? Por que, afinal de contas? Não pode ser apenas porque eu estou acostumado a pensar assim. E deixe-me colocar uma coisa na sua cabeça. Existe uma diferença entre crer e estar acostumado a pensar desse jeito. Tá bom? Você tem que saber por que você crê. Você não pode crer só porque você está acostumado. No século XVIII, alguns teólogos alemães começaram a preparar uma nova filosofia, uma nova roupagem de estudo da história. E os alemães, eles são pródigos de criar palavras filosóficas. Tanto é que quando a gente faz o doutorado para teologia, você tem que fazer prova de alemão. Mesmo que eu não falo alemão, não tenho fluência em alemão, mas tive que fazer prova de alemão. Por quê? Porque tem muitas palavras em alemão que você precisa para ler. Pelo menos para ter o alemão para ler teologia. E tem palavras que são intraduzíveis. Eles criam palavras. E uma dessas palavras que os alemães criaram foi uma distinção da palavra história. Os alemães, estudando a história, perceberam o seguinte: parece que a história passada, às vezes, ela é contada de uma maneira um pouco lendária. Não é bem uma lenda, é uma história que aconteceu, mas ela foi contada de acordo com os meus
critérios. Aproveitando que eu estou em Brasília, que eu estou numa cidade bem política, se apenas um partido deixasse livros para os arqueólogos encontrarem daqui a algum tempo, qual a ideia que a gente ia ter da cidade? Vamos supor que só ficassem livros da oposição do governo para serem encontrados pelos arqueólogos. Só a oposição deixasse livros. Eu ia ler sobre a cidade de Brasília daqui a 2000 anos e ia falar, era a pior cidade do mundo. Concordam comigo? Por que eu ia falar que Brasília era a pior cidade do mundo? Porque a única descrição de Brasília que chegou para mim foi a descrição dos oponentes do governo. Mas vamos imaginar diferente, que só tenha sobrado livros do governo, da situação. Daqui a 2000 anos eu vou ler Brasília e vou falar assim, Brasília era a melhor cidade do mundo. Essa noção de melhor ou pior cidade é relativo, depende de quem contou a história. E alguém certa vez ironizou dizendo que toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Você notou como é que tem pessoas que realmente ele gosta de contar? Tem uma discussão lá, né? Aí você ouve um lado, ele fala assim, não, eu cheguei lá, o cara assim, que não quer saber não, cala a boca. Ele calou, não falou nada. É a versão de um. Você vai ouvir o outro fala assim, ele ficou falando igual uma galinha doida, eu larguei ele falando e vim embora. Cada um acha que tem razão, cada um acha que o problema está com o outro. Isso é típico do ser humano. Os irmãos perceberam? Os alemães também notaram isso na história. Às vezes as pessoas escrevem a história de uma maneira muito particular. Será que é uma descrição legítima da história ou uma descrição política? Então os alemães criaram 2 palavrinhas para a história. Historisch, que significa história real, que realmente aconteceu, e Geschichte, que é uma história inventada. Mas não tem tradução para essa segunda palavra em português. Não tem, não é mito. Não é lenda, nem história com E, porque trata-se de um relato real, mas na hora de ser contado, ele foi contado de uma maneira meio romântica, aumentada, tendenciosa. A história, ou o mito, ou a lenda, é algo que não aconteceu. O Geschichte é uma história que aconteceu, mas foi contada de uma maneira enfeitada, e nós vivemos fazendo isso. Você já viu um casal recém-namorando, como é que o rapaz descreve a menina? Parece assim, a perfeição em pessoa. Ela também, parece super, como é, a minha gata, meu gato. Depois vira um cachorro, vagabundo. Mas a descrição, quando um pai vai descrever o primeiro filho, é a criança, é o bebê Johnson mais lindo, Johnson Johnson mais lindo do mundo. Isso é Geschichte, é uma história real, mas que você romantiza na hora de contar. Todo mundo entendeu a diferença? Olha o quadro aqui, para dar um exemplo bem... Todo mundo conhece esse quadro do Museu do Ipiranga, né? Isso aqui é uma história romanceada. Por quê? Olha aqui os detalhes do quadro. O grito do Ipiranga, Dom Pedro I. O que essa imagem passa para você? Né? Ele erguendo... Você se lembra o que Dom Pedro falou? Independência ou morte, isso mesmo, no dia 7 de setembro. Imagina lá, os dragões da independência, volta aqui. Os dragões da independência aqui, olha, o relato, imagina a cena, parece que congelou o momento de glória. Dom Pedro, nervoso, recebe uma missiva de Portugal, dizendo que ele deveria voltar, e outra de José Bonifácio, dizendo, chegou a hora. Então Dom Pedro arranca as suas insígnias lusitanas e fala, a montaria, companheiros, a montaria. A partir de hoje, nossas relações estão cortadas com Portugal. E arranca. E eu juro pela minha honra e pelo meu Deus, eu juro proclamar a independência do Brasil, independência ou morte. E os cavaleiros atrás, independência ou morte. E ele diz, independência ou morte. Quase dá para ouvir um coro de anjos. Oh! Não é isso? Só que isso aqui é Geschichte. Não foi assim que aconteceu. Existem relatos de testemunhos oculares que estiveram no 7 de setembro às margens do Ipiranga. Para começo de conversa, o herói da independência era um mulherengo que estava indo visitar a amante, que teve coragem de chutar a barriga da sua esposa estando ela grávida. Um boêmio
que para não perder as terras aqui, porque a família portuguesa já estava num problema sério lá, segurou isso aqui tudo num conchavo. Ele não estava com essas roupas. Isso aqui tudo é roupa de gala. Ninguém viaja com roupa de gala. O pessoal estava com roupa de campanha. E para subir a serra e descer a serra, eles estavam em jumentos, não em cavalos, que o cavalo para subir serra ele não é bom, é jumento. E inclusive que o próprio Pedro Américo, que pintou o quadro, coloca a narração disso. Dom Pedro estava com cólica intestinal naquela manhã. E quando ele recebeu a carta, ele subiu na sua mula, não no cavalo, com as cirolas ainda semi-arriadas aqui a parte de cima, batendo com uma vara no cavalo, na mula, xingando palavrões, e o pessoal sem entender nada, e voltou. E ele deixou de ir visitar a sua amante como ele estava indo visitar a amante. Bem mais feio, né? Mais curioso que o próprio Pedro Américo, ele descreve por que ele pintou o quadro desse jeito, mesmo sabendo que essa não era verdade. Sabe por quê? A verdade nua e crua é feia. Você tem que enfeitar, romancear. Para dar significado à independência do Brasil, teve que romancear. Mas isso aqui nunca existiu. Nunca existiu. Isso aqui é mito. Ficou claro para os irmãos? Outro exemplo. Tiradentes, Inconfidência Mineira. Por que Tiradentes foi pintado desse jeito? Vocês que são evangélicos, eu sou evangélico, que está aparecendo? Jesus. É para dar piedade ao rosto de Tiradentes. Então a história passada está repleta de romance, de coisas que não aconteceram daquele jeito, e as pessoas maqueiam, mascaram para passar uma propaganda. Aí os teólogos alemães fizeram a mesma pergunta sobre a Bíblia. Será que os evangelhos também não são Geschichte? Uma propaganda? Um mito? E eles chegaram a falar de 2 Jesuses. 2. O Cristo histórico, que seria quem? Aquele que de fato existiu. E o Cristo da fé, aquele que a teologia produziu e que vocês adoram na igreja. Eu vou dar um exemplo desses pensadores do passado. Um deles, Hermann Samuel Reimarus. Reimarus, intelectual de marca maior, ele chegou a escrever um tratado teológico parece que com mais de 21 volumes, é muita coisa, um negócio enorme, sobre a pretensão de Jesus e seus discípulos, onde ele falou o seguinte: o Jesus que a Bíblia apresenta nunca existiu. O Jesus verdadeiro, ele escreveu muitos livros sobre a vida de Jesus, foi um judeu normal como o outro, que intentou uma rebelião frustrada contra Roma, acabou morrendo crucificado, e eles o transformaram num herói que ele nunca foi, num Deus. Um outro autor da época, intelectual também, foi Bruno Bauer. Bruno Bauer chegou a dizer o seguinte: Jesus nem existiu. Não existiu Jesus. O que existiu foi o seguinte: alguém criou o personagem de Jesus porque os povos precisavam de um herói. E quando o pessoal precisa de um herói, você fabrica um herói. Fabricaram Jesus como sendo o homem ideal, mas ele é apenas um produto da criação humana. Albert Schweitzer, que, interessante, foi médico e missionário na África. Agora imagina, que eu sei que aqui vocês têm missionários, inclusive em Moçambique. Imagina alguém que largou tudo para ser um missionário na África, mas não acreditava em Jesus. Albert Schweitzer dizia que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, isso é mito. Não teve multiplicação dos pães, isso tudo é novela. E ele não era o Filho de Deus, ele era apenas um bom pregador. Schweitzer dizia o seguinte: eu gosto de Jesus, eu sou apaixonado por ele, pela filosofia dele, mas eu não o adoro como Filho de Deus. Outro mais, David Friedrich Strauss. Esse aqui chegou a dizer que a ressurreição de Jesus foi uma coisa que os discípulos criaram para abafar o escândalo da cruz. O escândalo da cruz. Rudolf Bultmann, esse foi um dos mais famosos. Rudolf Bultmann também negou a ressurreição. Sabe como é que Bultmann explicava a ressurreição? Para ele, a ressurreição foi só uma parábola. Foi o seguinte: Jesus pregou, foi traído e morto. E quando ele morreu,
os seus inimigos pensaram que a sua pregação ia morrer junto com ele. Mas, para surpresa de todos, a pregação de Jesus ficou mais forte depois da morte dele, quando os discípulos criaram o Cristo da fé. Então é como se ele houvesse ressuscitado. É como se eu falasse assim: JK morreu, mas a sua obra o coloca vivo entre nós até hoje. A memória de JK não morreu. Niemeyer morreu, mas as obras de Niemeyer estão aí até hoje. Então Jesus também morreu, mas a obra dele continuou viva como se ele houvesse ressuscitado. Mas não houve ressurreição. A versão moderna que nós temos... tem Bertrand Russell, que escreveu o livro Why I Am Not a Christian, porque eu não sou um cristão. Bertrand Russell dizia: Jesus foi uma lenda criada como Papai Noel, Santa Claus e qualquer outra para enganar as pessoas. Só isso, o homem ideal. Recentemente nós temos um movimento nos Estados Unidos chamado Jesus Seminar, e um dos principais promotores desse movimento é o Dr. John Dominic Crossan, ex-padre, que escreveu vários livros como a biografia revolucionária de Jesus, e ele está reacendendo os mesmos argumentos que os teólogos alemães usavam no século XVIII e XIX. E tem muita gente falando isso aí hoje. Revista super interessante, adora colocar isso aí. Não houve ressurreição de Jesus, aqui numa parábola, e na verdade existem dois Cristos: o Jesus que existiu, Cristo histórico, e o Jesus da fé, que vocês adoram na igreja, que acredita no seu Filho de Deus, que está intercedendo, que vai voltar. Mas esse Jesus não existiu. É apenas um mito contado como o quadro do Pedro Américo. Antes de responder a isso, deixe-me colocar algumas coisas. Primeiro, pergunta que eu faço é a seguinte: será que esses homens estariam certos? Eu sei que a tendência... Não, pastor! Calma. Nós que somos crentes temos às vezes a mania, que é um erro, de achar que a gente tem que dar a resposta para tudo. E a gente dá a resposta às vezes apressada. E não pode ser uma resposta apressada apenas pelo sentimento, pela paixão. Eu tenho que saber realmente o que eu estou respondendo. Porque se eu perguntar no meio islâmico: o que vocês acham? Maomé era o profeta de Alá? Claro! Ele tem uma certeza daquilo também. Mas para mim Maomé não era o profeta, muito menos o principal. Mas se eu perguntasse numa mesquita, todo mundo ia levantar a mão. Então, se eu perguntar a vocês, Jesus é o Senhor, não pode ser uma resposta apenas emotiva, como o muçulmano também daria. Tem que ter fé, tem que ter crença, mas baseada numa certeza de estudo da palavra de Deus e de saber o que você está dizendo. Senão a gente pode ser acusado de alguém que está insistindo em querer uma coisa. Aliás, uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao seu lado, custe o que custar. Dizem que uma vez um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Ele baixava no rio Ganges. Um amigo europeu falou com ele: o rio Ganges está poluído, não mergulha aí não. Ele falou: não, o rio Ganges é sagrado. O amigo então pegou umas gotas do rio, colocou no microscópio e mostrou para ele. Quando ele viu as gotas do rio completamente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Para mim, o cristianismo e a fé que eu tenho em Jesus não pode ser apenas um modismo, um fanatismo, uma coisa que eu estou acostumado a pensar assim. Eu também não posso aqui detonar com esses homens. Isso chama em filosofia argumentum ad hominem. Quando você, ao invés de discutir com a pessoa, você fica detonando com a imagem dela. Esses homens, o John Dominic Crossan foi muito cortês comigo, muito cavalheiro. E são muito intelectuais, muito inteligentes. Mas eu tenho que fazer a pergunta: será que eles estão certos? Vocês sabem, eu mencionei, não sei se foi aqui ou na igreja adventista, que uma das técnicas que eu aprendi com a Bíblia é responder uma pergunta com outra pergunta. Jesus várias vezes faz isso, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Né? Uma vez perguntaram a um rabino judeu: por que vocês, rabinos, respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu: algo mal nisso? E para quem está na universidade, uma das melhores e principais passos para você fazer uma pesquisa científica é ter bem claro uma problemática, uma pergunta que você vai perseguir. Se você não tiver uma pergunta ou uma problemática, você não tem TCC, você não tem tese, você não tem dissertação, não tem trabalho científico. Eu, quando oriento trabalho científico, às vezes chega um aluno e diz: professor, eu queria fazer um TCC ou uma dissertação de mestrado sobre o santuário. Você não quer querer nada, você tem que pegar uma problemática respondível pelo método científico e responder. Tá bom? Então vou levar duas perguntas. Primeira: existiu mesmo Jesus de Nazaré? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta que eu vou responder essa noite: ele era o Filho de Deus em forma humana? E aí eu termino o meu sermão. São duas perguntas-chave para a gente responder isso. Primeira, Jesus existiu? Segundo, ele era mesmo o Filho de Deus? Porque são coisas distintas. Ele pode ter existido, mas pode não ser esse Jesus que vocês creem. Então a primeira pergunta: Jesus existiu? Depois eu trato a outra, tudo bem? Vamos ver se ele existiu.